Pela terceira vez consecutiva, o Copom cortou a nossa taxa de juros, ela caiu agora 0,5%, derrubando a rentabilidade dos investimentos ali de renda fixa e fazendo até mesmo ali com que alguns investimentos rendam menos do que 10% ao ano. Será que é o fim da rentabilidade de 2 dígitos? Bora entender se esse é o fim do dinheiro fácil, o que vai acontecer com a rentabilidade ali dos principais investimentos de renda fixa, quanto vai afetar os investimentos de renda variável e até mesmo o que você pode fazer com a sua carteira nesse momento onde a taxa Selic está caindo cada vez mais. Sempre que a taxa Selic muda, bate aquele desespero, as pessoas querem saber se é o fim dos investimentos, o que vai acontecer, se é na hora de mudar, qual que é o melhor investimento do momento, e não tem nenhum problema em querer saber disso. Já era esperada essa nova queda da taxa Selic e o próprio mercado já esperava que caísse exatamente esse 0,5%. Observando as expectativas do mercado no Boletim Focus, a gente pode ver que a previsão é que a taxa Selic feche o ano de 2023 em 11,75%, uma previsão que já vem se mantendo aí semanalmente há um longo período. Por mais que isso reduza a rentabilidade dos investimentos, uma taxa Selic menor é muito boa para a economia no geral. Afinal, quando a taxa Selic está muito alta, isso quer dizer que o crédito fica mais caro ali no mercado, fica mais difícil para pegar empréstimo, fazer um financiamento. Logo, tem um menor giro ali de dinheiro, a economia acaba não se movimentando tanto, isso gera menos empregos e tem uma série de outras consequências. Ou seja, na teoria, uma redução da taxa Selic é algo muito bom. Aqui, é claro, desde que essa redução da taxa Selic seja feita de forma consciente, não por alguma simples pressão de alguém ou, por exemplo, do próprio governo. Afinal, uma das principais utilidades da taxa Selic é fazer um controle da inflação ali, não deixar ela disparar demais, e é justamente nesse momento que tem que ter muito cuidado ao mudar a taxa Selic. Porém, como a gente pode observar aqui no Boletim Focus, a previsão para a inflação é para fechar 2023 ali em 4,63%, e essa previsão já veio sendo reduzida aí ao longo de 3 semanas. Ou seja, a gente está com uma tendência ali de ter essa inflação, pelo menos a medida pelo IPCA, dentro do controle. Porém, vale citar novamente que são apenas previsões e isso não tem garantia nenhuma de que vai exatamente se concretizar, afinal existem vários fatores, sejam eles nacionais aqui dentro do Brasil ou até mesmo fatores internacionais que vão com certeza afetar essa previsão. Ponto que pode afetar bastante e que já vem afetando essas mudanças aqui na nossa taxa Selic e até mesmo na inflação são essas mudanças aí do arcabouço fiscal, como se chama, que o governo vem fazendo com relação aos impostos aqui no Brasil. É porque o governo já sinalizou que não tem intenção de cortar gastos, mas sim de aumentar a arrecadação, aumentar os impostos que o governo tem ali para conseguir aumentar a receita. Porém, o que a gente vem vendo aí ao longo de 4 quedas consecutivas é que a arrecadação aqui no Brasil vem sendo reduzida. Afinal, vocês têm que entender que mais impostos não necessariamente quer dizer que vai ter maior arrecadação, até porque tem um ponto ideal onde você passa daquilo e a arrecadação acaba caindo porque mais pessoas estão tirando coisas daqui, começando a sonegar um pouco mais e coisas desse tipo. Mas e o que acontece com meus investimentos de renda fixa? Aqui as mudanças, como a queda na taxa Selic não é algo muito grande, acabam sendo mais sutis. Porém, essas pequenas mudanças ao longo do tempo estão sim fazendo com que esses investimentos de renda fixa rendam cada vez menos. Hoje no Boletim Focus, a previsão é que a taxa Selic feche em 2024 em 9,25% e feche em 2025 em 8,5% ao ano, que indica aqui pra gente uma Selic ainda menor. Porém, aqui a distância de tempo é ainda maior e essas previsões têm uma margem de erro muito maior e com certeza elas vão mudar muito até chegar lá. Então a gente não tem como saber se vai manter desse jeito, se a Selic vai cair ainda mais, ou até mesmo se o cenário pode se inverter, se as coisas andarem muito mal e a Selic voltar a subir. E é essa incerteza toda que me deixa sempre com uma pulguinha atrás da orelha ali, se fosse, por exemplo, investir num pré-fixado, por mais que possa ser uma boa ideia se a taxa Selic cair. Caso aconteça tudo de errado, não vai exatamente como planejado e a Selic volte a subir, esses pré-fixados vão acabar se tornando um investimento bem ruim. Porque se ele trava a taxa de juros para quando cair você ganha mais, caso aconteça o inverso e suba, você acaba ganhando menos também. Mas seguindo esse cenário, uma coisa fica bem clara, a cada reunião a tendência é que essa taxa Selic continue caindo, fazendo com que as pessoas precisem procurar por investimentos melhores, somente aqueles com liquidez diária. Então vamos comparar alguns dos investimentos de renda fixa para você entender o que mudou na rentabilidade agora com essa Selic menor. Eu vou simular aqui R$10.000 investidos pelo prazo de 12 meses, ou seja, de um ano, e eu vou considerar aqui só para mostrar primeiramente para vocês, eu não vou explicar passo a passo, a Selic aqui antiga, que estava em 12,75%, você vai tirar um print aqui para você conseguir fazer comparação. Então aqui a gente vai ter a poupança, um CDB de 100% do CDI, que seria quase o Tesouro Selic que a gente teria ali também, PicPay, um CDB lá do Sofisa de 110%, também uma LCA aqui de 90% do CDI, que é bem comum que a gente está tendo em alguns bancos por aí. Tem investimentos melhores?
menores têm, porém quando você pegar esses investimentos melhores, vão te pagar mais do que isso. Então só tira um print aqui para você entender. Vamos baixar aqui a nossa taxa Selic para 12,25%, que é a taxa hoje. E sempre o que eu comento nesse tipo de vídeo, a taxa Selic que é definida lá na vida real ali, a taxa Selic de verdade, ela é um pouquinho menor. E ela vai ser a mesma coisa que o CDI. Então a gente vai pegar e tirar 0,10. Se era 12,25%, ela vai render na prática 12,15% para gente. Eu fiz a simulação aqui considerando um imposto de renda de 17,5%, que seria ali quando a gente passa de um ano, ou seja, um ano e um dia, por exemplo, você já teria esse 17,5%. Quando eu pego a poupança, aqueles 10 mil reais por um ano, me renderiam R$ 807 reais, aqui obviamente abaixo dos dois dígitos, já vinha acontecendo há um tempo, que a poupança obviamente é o pior investimento em termos de rentabilidade aqui dentro da renda fixa mais comum que a gente tem. Quando eu pego um CDB ou conta remunerada, ou até mesmo Tesouro Selic, que vai dar bem pertinho aqui dessa rentabilidade, com o 100% do CDI, a gente vai ter 10,02% já líquido do imposto de renda, ou seja, não tem imposto de renda a pagar mais nada além daqui. Ou seja, você ainda mantém os dois dígitos, vai render para você R$ 1.002,38. Quando eu pego lá o PicPay, que a gente teria ali o 102% do CDI, você vai ter uma rentabilidade de R$ 1.022,42. Aqui a gente entra num CDB bem comum, que eu até gosto bastante, que é lá do Banco Sofisa, mas você vai encontrar em outros bancos, o próprio BMG tem um, o Decoval tem um também, que ele tem 110% do CDI. Aqui no Sofisa, por exemplo, ele é um CDB com liquidez diária, que paga esse 110% do CDI, dando aqui pra gente 11,03%, que vai entregar para você lá no final R$ 1.102,61 de rentabilidade. E por fim, eu trouxe aqui pra gente fazer a comparação uma LCA de 90% do CDI, que vai te dar aqui 10,94% de rentabilidade. Lembrando que LCI e LCA não tem imposto de renda, logo essa já é a rentabilidade líquida, porém aqui ela ficaria abaixo daquele CDB, rendendo aqui pra gente R$ 1.093,50. É claro que se você conseguir uma LCI melhor, por exemplo, de 95% do CDI, você vai ter uma rentabilidade melhor do que aquele CDB. Então por aqui você já tem uma baita ideia do que mudou ali e de quanto vai render esses seus investimentos. Se você quer aprender a investir de verdade de um jeito fácil e descomplicado, eu quero te convidar a conhecer o meu treinamento, que é o Método ICW, que tá com vagas abertas, onde eu vou te ensinar aqui em 5 módulos e mais de 30 aulas a investir em renda fixa e principalmente em ações e fundos imobiliários para você começar a ganhar seus primeiros dividendos e fazer sua renda passiva. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Te espero lá. Na parte de renda variável, a Selic não tem uma relação 100% direta, porém a gente sabe que ela afeta praticamente ali a cotação da bolsa, sim. Afinal, quanto menor a taxa Selic vai ficando, maior o número de pessoas que acabam entrando dentro da renda variável em busca de rentabilidades um pouco maiores. Exatamente por esse motivo de que quando a Selic está lá em cima e que todo mundo quer ir para a renda fixa, é exatamente um dos melhores momentos para a gente conseguir encontrar ações e até mesmo fundos imobiliários baratos ali dentro da renda variável. E é aqui que muita gente erra fazendo o inverso. Quando a Selic está alta, a pessoa só quer saber de renda fixa e acaba perdendo muitas oportunidades. Quando a gente fala de fundos imobiliários, essa mudança ela é na verdade ainda mais drástica, pois a gente tem quase que uma relação bem direta entre os fundos imobiliários e também a taxa Selic, ou seja, quando a taxa Selic está muito alta, os fundos imobiliários no geral acabam caindo bastante, enquanto o contrário acontece também, e a taxa Selic vai caindo, a cotação dos fundos imobiliários tende a aumentar. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papel, que são aqueles fundos imobiliários que investem em títulos de renda fixa ligadas ao setor imobiliário, essa mudança ela é na verdade ainda maior. Isso porque o rendimento da maioria desses fundos imobiliários tem uma relação bem direta com a própria taxa Selic. Isso acontece muito naqueles fundos imobiliários que tem uma carteira de investimentos ali dentro dele, muito ligada ao CDI, que obviamente está ligado ali andando lado a lado com a taxa Selic. Ou seja, conforme a taxa Selic cai, o rendimento dos investimentos, dos títulos que esse fundo imobiliário comprou, acabam caindo também, o que consequentemente acaba reduzindo o aluguel, ou seja, aquele rendimento mensal que aquele fundo imobiliário paga para você. E aqui, mais do que nunca, vale muito aquela recomendação para você tomar cuidado na hora que você comprar fundos imobiliários de papel, pagando aquele indicador P/VP, ou seja, preço por valor patrimonial acima de 1, o que não é recomendado para esses fundos de papel. Então, sempre que for investir num fundo, vai lá no Status Invest e confere como que tá esse indicador. Na verdade, nunca foi bom você pagar acima de 1, só que conforme esse rendimento for menor, mais do que nunca, você tem que tomar cuidado com isso. Se seu objetivo é realmente ganhar dinheiro com esses investimentos, você tem que parar de perder muito tempo com essa questão da taxa Selic e focar especificamente nos seus objetivos. Conforme a taxa Selic vai caindo, não dá para você deixar tudo ali no liquidez diária, num CDB, numa conta, numa caixinha
caixinha do Nubank, num Tesouro Selic, num porquinho do Banco Inter, porque essa rentabilidade, por mais que ela seja razoável, ela não é a melhor rentabilidade e vai caindo cada vez mais. Esse dinheiro para esses objetivos você deixa para o que é do curto prazo ou até mesmo para suas reservas ali de emergência, de oportunidade ou qualquer outra reserva. Tudo que for num prazo ali curto para médio prazo, você vai ter que procurar outros investimentos de renda fixa que rendam mais, sejam CDBs, LCIs, LCAs, até mesmo tesouro pré-fixado, sempre lembrando de tomar cuidado com qualquer investimento que seja pré-fixado, tem uma taxa fixa e que não muda. Caso a situação se inverta e a taxa Selic por qualquer motivo volte a subir lá no futuro, você pode acabar tendo uma perca na sua rentabilidade. É claro que nesses investimentos você abre mão da liquidez para subir a sua rentabilidade. E dentro da renda fixa, se for lá para o longuíssimo prazo, aí obviamente não deveria estar na Selic, não deveria estar no CDI, e sim você deveria pegar um título longo como um Tesouro IPCA, por exemplo. E essa parte de só usar liquidez diária mesmo para o que é para o longo prazo é um erro bem grande que as pessoas cometem, porque por mais que ele em 2 anos, por exemplo, o imposto chegue naquela alíquota mínima lá de 15%, você tem que tomar um cuidado bem grande que é com você estar realmente resgatando dinheiro, pagando imposto, reaplicando de novo, pagando imposto de novo para resgatar e por assim consecutivamente. Investimentos com liquidez diária geralmente vencem ali em 2, 3 anos no máximo, com exceção lá do Tesouro Selic que vence ali por 6 anos mais ou menos, lá para 2029 nesse momento. Tem que entender que quanto menos imposto você pagar nessa movimentação, melhor vai ser para o seu rendimento no longo prazo. Por isso que esses investimentos lá para aposentadoria, lá para o futuro, você tem que pegar o título mais longo que você puder para ganhar ali mais dinheiro nessa troca de imposto que você tem que fazer. E aí, finalmente, para quem já aceita entrar na renda variável, que eu recomendo fortemente que você no mínimo estude para poder fazer os seus primeiros investimentos ali dentro. Aí sim você consegue pegar uma rentabilidade maior e até mesmo criar renda passiva de verdade, já recebendo dividendos. Recomendo que você estude, que vale muito a pena independente dessa questão da taxa Selic. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Espero te ver aqui também num próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!